Amém? Glória a Deus. Quem pudesse pôr seus pés, fique à vontade em nome de Jesus. Creio que Deus tem uma palavra hoje aos nossos corações, em nome de Jesus. Marcos 16:15. Prega em cima do... Dezesseis, 15. Tá lá no cartazinho lá. Peguei a carona lá. Marcos 16:15. Diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Papai querido e amado, nessa tarde, ó Deus, apresentamos a Ti, Senhor, cada pessoa que aqui se faz presente, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, Pai, me usa, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, ó Pai. Que essa palavra venha impactar os corações, transformar vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Não só de pessoas que estão aqui, meu Deus, mas as pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, ó Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, aqui é Jesus, ele está dando uma ordem aos seus discípulos, ou à sua igreja, que é o ID. Está dizendo: vai por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse quem crê e for batizado me faz lembrar de uma pergunta que Paulo faz na carta aos Romanos: como crerão se não há quem pregue, né? Mas enfim, queridos, eu quero dar uma pequena introdução, falar da pessoa de Jesus Cristo, que foi o maior missionário, o maior ganhador de alma que já existiu em todos os tempos. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo, não foi Filipe, mas foi Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele foi o centro, e ele sempre será o centro, o pivô de todas as coisas. Ele deu início ao que até hoje nós estamos continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos, Jesus, ele dá ensinamento acerca do reino de Deus, prega o arrependimento às pessoas. Nós podemos ver ali em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus, ele está ali ensinando pessoas acerca do reino de Deus, acerca de como nós podemos fazer para nós adquirirmos essa herança que é a vida eterna. Ali ele ensina pessoas a ser mansa, humilde, ensina o amor, que é o principal de todas as coisas. Jesus também, ele vivia o que ensinava. Na verdade, Jesus, querido, ele é o próprio amor. O nosso Deus, ele é o próprio amor. Deus é amor, aleluias. E ele se compadece das pessoas, mesmo sem fazer acepção. Não importa se a pessoa é uma pessoa que ela é excluída pela sociedade, pelo modo de viver, pelo seu comportamento. Mas Jesus não, querido, ele não olha a pessoa por aquilo que ela faz, mas sim por o que ela é. Por exemplo, por dentro dela, as atitudes. Eu acredito que diante de Deus não vale muita coisa, mas sim a pessoa. Por quê? Porque um dia aquela pessoa, ela pode mudar aquele comportamento.
E nós temos que entender isso. Nós que somos evangélicos, crentes, nós temos que entender uma coisa: o homossexual, querido, tem muito valor para Deus. Mas sabe o que é que Deus ele repudia? A prática. Por que que Deus ele não faz acepções? Ele ama todos. Sabe por quê? Porque Deus ele entende que amanhã aquela pessoa ela pode mudar de vida, que amanhã aquela pessoa pode ser um grande missionário, um grande ganhador de alma. Quantos testemunhos, querido, nós não vemos aí na internet, ou até mesmo em igrejas, de pessoas que outrora eram travestis, homossexuais, mas Deus foi lá e fez a obra. Eu conheço um, eu não vou citar nome por causa, para não constranger, mas eu conheço, eu acompanhei a libertação. Hoje é um grande homem de Deus, casado, está na igreja. Então, querido, nós não temos que julgar as pessoas pela aparência, aleluia. É claro que nós temos que chegar naquela pessoa com sabedoria, aleluia, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, com cautela, para nós dizermos, querido, essa prática aí, Deus ele não aceita esse tipo de prática, comportamento, querido. Mas isso aí não significa que Deus um dia não possa mudar, transformar a tua vida, aleluia. Esse é o missionário, querido, que Jesus ele quer, que não olha não para a aparência das pessoas, mas olha para dentro, ou seja, entende que Deus um dia pode mudar essa situação. Pregar para toda criatura, querido. Tem pessoas crentes que não vão na Marxerém pregar ali, porque lá só tem pessoas que vivem, como é que eu posso dizer, prostitutas, homossexuais. Tem crentes que não vão lá. Não, eu não vou porque eu não vou me contaminar. E aonde foi que nós encontramos na Bíblia que Jesus ele se contaminou por pregar por pessoas que eram desprezada pela sociedade? Onde foi que nós encontramos na Bíblia que Jesus ele está contaminado por ele pregar para os samaritanos? Porque os samaritanos, queridos, eles eram motivo de chacotas para os judeus. Se você quisesse xingar alguém naquela época, segundo a história, a tradição, você chamava ele de samaritano. Meu irmão, nós temos que abrir a nossa mente, entender que o reino de Deus é para todos, não é só para mim. Eu estou salvo, tá bom demais, já era. Eu vou ficar aqui entre as quatro paredes, aleluia. E se alguém vier, alguma pessoa vier querer me falar alguma coisa, me perguntar, eu saio de fininho ali e me escondo. Não, querido, não é assim. Seja um missionário, um ganhador de almas, em nome de Jesus Cristo. Toma Jesus como exemplo. Leia os 4 evangelhos, em nome de Jesus Cristo, que você vai tomar ele como exemplo de um grande missionário, em nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, glórias. Pregar para toda criatura, meu irmão. Criatura aqui fala de ser humano. Jesus ele está dizendo, prega para todos aqueles, querido, que você tiver oportunidade. Não deixe a oportunidade passar. Querido, nos dias em que nós estamos vivendo, nunca houve tanta necessidade de fazermos missões em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Quando eu digo fazer missões, não é só nós gravarmos uma live, não, é em todos os lugares, meu irmão. No nosso trabalho, na rua. Amém! É muito gostoso isso que nós estamos fazendo. Nunca houve tanta necessidade no mundo. Aleluias. Eu acredito que nem na idade das trevas não teve tanta necessidade, querido, de a palavra de Deus ser divulgada. Nesse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, sabe por quê? Porque na idade das trevas foi só para aquelas áreas lá. Na Idade Média, naquela época que teve a peste negra, a peste bubônica, atingiu mais ali pro lado da Europa. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, com essa doença,
está atingindo o mundo inteiro. Quantas pessoas não já se suicidaram, que precisando de ouvir uma palavra minha, uma palavra sua, uma palavra de reflexão, de aleluia, de esperança, na verdade, a palavra de fé, dizer assim: meu irmão, Jesus, Ele salva, liberta, aleluias. Meu irmão, eu vim aqui orar por você nessa noite aqui, você está aí, mas eu vim orar por você, meu irmão, que está nessa situação. Aceita Jesus hoje, sabe por quê? Se você morrer nessa situação, um dia nós nos encontraremos lá na glória em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer, queridos, pregar uma palavra de esperança para as pessoas que já não têm mais esperança, meu irmão. Não adianta eu subir aqui nesse altar, chegar e pregar mais desgraça, não adianta, sabe por quê? Porque não vai mudar a vida de ninguém, vai piorar mais as coisas. Sabe por quê que não adianta, querido? Porque está aí, está nos olhos de todos, todos estão vendo o que está acontecendo. Isso não é novidade. Então não adianta eu chegar aqui e pregar, que vai vir coisas piores, que não sei o que, que pepe. Bora pregar a palavra de Deus, querido, na simplicidade que ela é. Vamos fazer o que Jesus mandou, vamos pregar a palavra de Deus na simplicidade que ela é. Aleluia, que era o que Jesus fazia, querido. Jesus, Ele pregava a palavra na simplicidade que ela é, meu irmão. E o doutor, o cara lá da roça, aquele que tinha o PhD, todos entendiam. Missionário, o missionário que Jesus procura, querido, é o missionário que tem o coração cheio de amor pelas almas. O missionário que Jesus procura, querido, é aquele missionário que, em vez de estar ali no seu conforto, no seu sofá, ele está ali fazendo a obra, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Isso me faz lembrar, querido, de Atos capítulo 8. O de Atos capítulo 1, no versículo 4 e versículo 8, quando Jesus ele faz uma promessa. Lembrando, meu irmão, que eu entendo o seguinte, que a palavra me faz entender que os judeus, a visão deles era aquela visão ali, só de Jerusalém. Mesmo Jesus dizendo que era para eles divulgar o evangelho a todas as nações, mas a visão deles era aquela ali, ó. Quem lembra de Pedro? Pedro quando estava no meio dos judeus era uma coisa, quando estava no meio dos gentios era outro comportamento. Quando Pedro tem aquela visão ali do lençol ali cheio de animais, Pedro não entendeu por quê? Porque a mente dele ainda estava nos costumes ali de Jerusalém, nos costumes judaicos. Aí o que o Senhor diz para ele? Olha, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Agora tu vai lá onde Cornélio, sem duvidar, prega a palavra para ele. Aleluia, sou glória, queridos. E a Bíblia diz que a família inteira de Cornélio foi salva em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite o Senhor quer te tirar, querido, essa cegueira religiosa. Ele quer te trazer entendimento, querido, que pregar para toda criatura é pregar o evangelho para todas as pessoas, independente de classe, queridos. Para todas as pessoas, meu irmão. Jesus ele faz uma promessa ao povo ali em Atos capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Não sai daí. Fica aí, porque primeiro eu vou revestir vocês de poder. Depois que vocês estiverem revestidos de poder, aí vocês vão pregar o evangelho aqui na Judeia, Samaria e redondeza. Aí o que acontece? Eles ficaram cheios do poder, pregaram ali onde Jesus havia mandado, primeiro em Jerusalém. Mas Jesus ali no capítulo 2, aliás, no capítulo 2 do discurso de Pedro, Pedro ganha cerca de quase 3.000 almas. Aí você vai ver no capítulo
No versículo 42 e diante, a Bíblia diz que o Senhor estava acrescentando todos os dias as almas que seriam salvas em nome de Jesus Cristo, querido. Mas aí, meu irmão, ô glória, há um porém, querido, que pelo fato de Deus estar acrescentando, o que eles fizeram? Se acomodaram. Ah, Deus está mandando as almas, vou atrás por quê? Deus está trazendo, eu vou atrás por quê? Aí Deus falou: olha, eu falei para vocês, ser testemunha primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que vocês só querem ser aqui. Aqui dentro da igreja vocês estão se alimentando, estão comendo, engordando, custando andar. E lá fora tem pessoas precisando, querido, que você divida esse alimento com essas pessoas. Lá fora tem pessoas precisando que nós dividamos esse alimento com ela, que nós estamos recebendo aqui todos os dias, vamos dizer assim. Era o que estava acontecendo, meu querido. Amém. Jesus estava salvou muitas almas. Mas o missionário que Jesus está procurando, querido, é aquele que se alimenta aqui dentro e não morre de infarto por estar muito gordo. A gordura está cobrindo o coração, não. O missionário que Jesus está procurando é aquele, querido, que se alimenta aqui, e desse alimento ele compartilha com outras pessoas que estão lá fora. E aquele que entende que todos os dias tem pessoa descendo à sepultura, aquele que entende que todos os dias tem pessoas descendo para o inferno, mas ele com esse coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele vai dizer: não, eu não posso, Jesus, aceitar um negócio desse, Senhor. Pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno todos os dias, e eu aqui me alimentando, ficando gordo, sem dividir esse alimento com essas pessoas. Senhor, cria uma situação, papai, para que eu divida esse alimento com essas pessoas, para que elas não vão padecer no inferno, Senhor, em nome do Senhor Jesus, querido. Esse é o missionário que Jesus procura, aleluia. Aquele que geme, aquele que chora pelas almas, que tem amor. Oh, glória a Deus, aleluias. O missionário que Jesus está procurando, talvez ele está aqui no nosso meio nessa tarde, em nome de Jesus. Talvez é você, mas falta você tomar uma atitude. Talvez, querido, você tenha até aquela empatia pelas pessoas, de pregar a palavra. Teu coração está dizendo: vai, vai. O nervosismo diz: não, não. Ou até mesmo o Espírito de Deus está dizendo: vai, vai, vai. E você está dizendo: não é Deus, não é Deus. Aí o Espírito de Deus dizendo: vai, vai. E a dúvida dizendo: não é Deus, eu vou passar vergonha. Querido, toma uma atitude em nome de Jesus Cristo. Ore a Deus para que Ele te dê um discernimento, para que você possa entender a voz do nosso amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Talvez o Espírito de Deus está dizendo: vai por aqui, porque ali tem uma alma, assim como ele disse para Filipe. Aí você está igual Jonas: não, eu vou para Tarsis. Primeiro, aí eu vou aqui abrir uma vírgula só para nós. Jonas, ele tomou 3 direção errada, querido, e não foi na direção que Deus estava mandando. Primeira direção errada. Deus estava mandando ele o quê? E evangelizar o povo de Nínive, pregar o arrependimento, não é isso? Em vez dele ir, não, o que é que ele foi fazer? Ele entrou no navio. Em vez dele ficar ali no meio da galera, naquele vigor: poxa, eu vou lá pregar e tudo e tal. Ele foi para a direção errada. Ele foi para o porão do navio, querido. Foi dormir, adormeceu. Segunda direção que ele foi errado, totalmente diferente da direção que Deus estava mandando ele ir. Ele foi para Tarsis. Terceira direção, de lá ele já ia para Jope. E aí onde acontece, querido, o que todo mundo sabe, Deus faz o mar ficar em fúria. E acontece ali
alvoroço entre os marinheiros ali, meu irmão. Aí o que acontece? O capitão do navio lembra: entrou um passageiro aqui, ele foi dormir lá no fundo do navio. Eu vou lá ver se é esse cara que está sendo a culpa disso tudo. Oh glória. Querido, ele chega lá e diz: Jonas está dormindo, meu irmão. E o capitão fala para ele acordar. E o que acontece? Quando está no alvoroço ali, meu irmão, os marinheiros, cada um chama pelo seu Deus. Só, querido, que o Deus que eles estavam chamando, clamando, esse Deus, ele é um Deus morto. Ele não ouve, ele não enxerga, ele não... Queridos, só Jonas tinha o segredo para parar aquela tempestade em nome de Jesus Cristo. E às vezes eu e você, nós estamos igual a Jonas, dormindo, aleluia. Pessoas estão desesperadas, querido, nessa tempestade, e nós estamos igual a Jonas, dormindo. Mas aí, querido, não te preocupa que Deus, Ele vai usar o marinheiro para chegar lá, te dar um futucão na costela para você acordar, e Ele vai dizer: acorda, dormente. E você vai clamar a Deus, e Deus vai parar a tempestade, querido. Tem muitas pessoas que estão só esperando você acordar, missionário, você acordar para levar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de fé, para que aquela pessoa, querido, aliás, para que aquela tempestade cesse na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Ou você acha que Deus, Ele nos chamou para nós ficarmos só aqui entre quatro paredes? Claro que não, querido. Aí tem muitas pessoas reclamando: porque a pandemia, porque a igreja o povo está querendo fechar a igreja, que não sei o que, querido. Isso aí vem desde do começo do cristianismo, essa luta para querer fechar a igreja, mas nem por isso a igreja parou de fazer a obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a igreja era perseguida, mais Jesus salvava pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu creio no Todo-Poderoso que o que está acontecendo não é por acaso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja de Deus, a igreja brasileira precisava mesmo pegar, querido, esse saculejo mesmo, para que ela saísse do acomodismo, como aconteceu em Atos capítulo, voltando lá para Atos, agora eu vou lá para o capítulo 8, ali no capítulo 2, o Espírito de Deus desce, aleluia, todo mundo é cheio, e Paulo ali, aliás Pedro ganha aquelas 3.000 almas, como eu já disse. E no capítulo 8, o pessoal estão todos ali, querido, as almas estavam todas ali em Jerusalém, todo mundo ali, todo dia para a igreja, ouvia a palavra dos apóstolos. Tá certo que ali também tinha os homens e mulheres daquela época. Um foi Barnabé, ele vendeu a sua propriedade para investir em missões. Está certo, querido, está certo, não está errado. Barnabé fez o certo, mas chega um tempo que a gente se acomoda, e acha que é só daquilo que Deus está precisando. O que a igreja do Apocalipse, não sei se é Pérgamo ou se é Esmirna, se acomodou também. Aí o que acontece em Atos capítulo 8, querido? A Bíblia diz que depois, no capítulo 7, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição, querido. Paulo foi aquele cara, o pivô ali das pessoas da igreja, começar a se expandir ali por onde Jesus havia mandado elas irem, pregando o evangelho. Aí a Bíblia diz que eles, através dessa perseguição, ficaram dispersos por todas as cidades circunvizinhas, e ali eles pregavam a palavra de Deus por onde eles passavam, em nome de Jesus Cristo, aleluia.
Ei, o que está acontecendo, querido, nos nossos dias de hoje, não é por acaso, porque Deus não deixa nada acontecer por acaso, principalmente com a igreja dele. Tudo tem um propósito em nome do Senhor Jesus, e o propósito é para que nós tenhamos mais intimidade, para que nós, querido, divulguemos a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir a palavra. Glória a Deus, era o que acontecia. Sabe por quê, querido? Que Deus, Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Sempre Ele cria uma situação, mas não te preocupa não, querido, que todo mal que vem da parte de Deus é para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Isso que a igreja está passando não é para a igreja desanimar não, querido. É para a igreja ter mais vigor, é para a igreja ficar mais fervorosa. Aleluia. Ei, na época, querido, do cristianismo primitivo, meu irmão, quanto mais a igreja morria, quanto mais a igreja era perseguida, mais fervor, querido, eles tinham. Aleluia, glória a Deus. É por isso, meu irmão, que muita gente foi salva naquela época. E não é igual hoje não, meu irmão, que qualquer ventania está nos tirando da presença de Deus. Naquele tempo era morte mesmo, e morte feia. Mas nem isso afastou a igreja de Cristo. Esses dias eu vi um pastor falando que ele foi na Europa, ali pro lado ali da Itália, aquelas bandas dali. E lá ele conversando com outro pastor, e parece, se não me engano, levou ele lá no Coliseu. E esse pastor conhece a história, né? Que ele é de lá, lógico. Porque ele dizia o seguinte: olha, aqui é o seguinte, aqui morreram muitos crentes. A história diz que quando os crentes eram pegos para ser lançado no Coliseu, quem não conhece a história, pesquisa lá a história do Coliseu Romano, para que servia aquilo lá. Os crentes ficavam tipo se forçando para querer se soltar da corrente, eles eram acorrentados, ficavam querendo logo se jogar. Aí o pastor perguntou: para quê? Para fugir? Não, querido, para ir se sacrificar, para se encontrar com o seu rei, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Ei, não adianta, meu irmão, não adianta ninguém querer parar a obra missionária, a obra da igreja, querido. Sabe por quê? Porque a rocha em que nós estamos firmada é Jesus Cristo, aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, glória a Deus. O missionário que Jesus procura é esse, meu irmão, que está disposto a dar a vida pelas almas, nem que seja para testemunhar. Quem é que ouve o testemunho desses irmãos da igreja primitiva, que os irmãos não tinham medo de enfrentar, de entrar na frente ali no Coliseu dos Leões, os leões comiam eles vivos? Quem é que não se inspira nisso, meu irmão? É o testemunho. O missionário também, ele tem que ter um testemunho para inspirar outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Esse também é o missionário que Jesus procura, querido. Aleluias. Porque às vezes também nós pensamos que fazer a obra de Deus a gente só faz com palavras. O teu comportamento também está mandando um recado. O teu comportamento está mandando um recado, querido. Nós ficamos aqui só no primeiro capítulo, no primeiro versículo, versículo 15 mesmo, tá? Então, meu irmão, talvez é você, o missionário que Jesus está procurando. Aleluias. Aqui na igreja nós temos pessoas que fazem obras sociais, pessoas que ajudam pessoas aí na rua, evangelizando. Também é uma estratégia para ganhar almas, para estar divulgando a palavra de Deus, querido. Quem que não conhece aquela mulher que Pedro foi lá ressuscitar ela, que ela fazia túnicas? Como é que é o nome dela mesmo? É Tabita? Dorcas. Querida, a história diz que naquela época a igreja
Roma estava fazendo uma perseguição ferrenha ali por aqueles lugares. Sabe qual era a estratégia que Deus, aleluia, que essa mulher ela tinha para ganhar almas? A Bíblia diz que ela era uma mulher que fazia caridades para as viúvas, para os órfãos. Essa era a estratégia que ela usava para levar o evangelho, a palavra de Deus, querido, até aquelas pessoas que não tinham conhecimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu sinto a presença de Deus neste lugar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E aqui nós temos uma estratégia, meu irmão, que é os trabalhos sociais, também é o trabalho missionário, aleluia, oh glórias. Naquele tempo, querido, a perseguição era terrível. Não era todo mundo que podia sair com uma Bíblia debaixo do braço aí e sair pregando, não. Mas aí Deus, querido, Ele usou ela com aquilo que ela tinha. Primeiro, um coração voltado para fazer missões, para ganhar almas. Primeiro, um coração amoroso que se importava com as almas que estavam padecendo. Segundo, aquela habilidade natural que ela tinha, Deus usou, querido, que era de fazer túnicas. E através daquilo ela chegava até as pessoas. E ali a história diz que ela evangelizava. Vocês acham que ela foi ressuscitada à toa? Não, Dorcas morreu, Pedro vai lá, ressuscita ela, só para... Não, querido, tudo tem um propósito em nome de Jesus Cristo, aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, queridos, Deus Ele vai te usar com aquilo que você tem, em nome de Jesus Cristo, com os recursos que você tem aí nesses tempos, aleluias. É assim que Deus faz, meu irmão, aleluia, oh glória, porque nós queremos fazer algo mais do que Deus quer que nós façamos. É porque às vezes nós queremos passar na frente de Deus, e Deus está dizendo: não, eu quero te usar com isso aí, ó, você que está nos ouvindo, eu quero te usar com essa habilidade aí que tu tem, eu quero te usar através dessa obra social aí, ó, aleluia, eu quero te usar através disso aí, para que você alcance essas almas que estão aqui pelo redor da igreja, aqui no bairro Gameleira. Eu vou te usar com isso aí mesmo, é esse recurso, aleluias. Glória a Deus. Aí Deus está dizendo, lá no teu trabalho tem alguém que está morrendo. Você olha para a pessoa por fora, ela está rindo, está bacana, mas por dentro ela está morrendo. E Deus está falando no teu coração. Mas aí você quer o quê? Fica se escondendo. Fala: não, não é para mim, eu não sou nenhum pregador, não. Eu não sou nem um missionário, nem um evangelista. Eu vou deixar para quem é. Não, queridos. A partir do momento que você arribou a mão naquele dia, você já virou um missionário em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Eu conheço, querido, pessoas crentes que trabalham no meio de ímpios. Eu conheço pessoas crentes que trabalham no meio de ímpio, e essa pessoa que não é crente estava morrendo emocionalmente, querido, muito abalada psicologicamente, emocionalmente, por causa de um problema familiar. Essa pessoa disse: ô Antônio, me ajuda. Ah, meu irmão, na hora que ela falou isso, eu só não chorei porque eu não gosto muito de dar o braço a torcer, entendeu? Mas deu vontade de chorar, querido, junto com ela. A minha alma por dentro chorou, meu irmão. Só que meus olhos não lacrimejou porque eu me segurei. Mas por dentro de mim eu chorei. Sabe por quê? Por causa da covardia de certos crentes, querido. Que Deus às vezes está dizendo: essa pessoa está precisando que tu fale uma palavra de esperança para ela, porque ela está morrendo, e você fica ali se escondendo. Esse não é o missionário que Jesus está procurando, não, querido. O missionário que Jesus procura é aquele que não tem vergonha de pregar o evangelho.
O missionário que Jesus está procurando é aquele que tem amor, que tem visão, que enxerga ali no semblante da pessoa que ela precisa de uma palavra de aleluia, de conforto para acalmar sua alma, para descansar, em nome de Jesus Cristo. Me ajuda, Antônio, me ajuda, porque eu não estou mais aguentando. Eu disse: eu vou fazer o sacrifício e vou te ajudar. Na hora que eu falei isso, os olhos da mulher brilhou. Os olhos dessa pessoa brilhou, querido. Sabe por quê? Porque você é o missionário que Jesus está procurando, querido, para ajudar as pessoas nas horas mais difíceis da vida delas, em que elas estão precisando apenas de uma palavra, como aquele centurião: Senhor, eu não sou digno de você entrar debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado, em nome de Jesus. Oh glória, querido, nós somos boca de Deus para essa nação, para essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Você é o representante de Deus na terra, meu irmão. Representante que eu falo, querido, um pregador, aquele que vai levar as boas novas de Cristo para as pessoas. Não é que você queira tomar o lugar de Deus na terra, não, entenda isso. Foi para isso que Deus nos chamou, querido, para fazer esse tipo de trabalho mesmo, para dar cara, para bater. Não é uma obrigação só do pastor, não, meu irmão, evangelizar. Não é obrigação só dele, não, querido. Aqueles que creem, os que creem, os sinais seguirão. Filipe, meu irmão, quando chega em Samaria, até quem era macumbeiro se converte. Primeiro o Espírito de Deus diz: olha, vai para a estrada fulana de tal, porque lá tem alguém que tu vai ter que pregar para ele. O eunuco de Candace. E Filipe vai andando ali na estrada ali, atento, porque o crente, que ele tem que andar atento para a voz do Espírito Santo. Eu creio que Filipe estava andando aqui com o ouvido afinado, atento. O Espírito de Deus vai e diz para ele: corre, acompanha aquela carroça ali, ó. E ele vai, chega lá, olha a estratégia de Filipe. Alguns estudiosos dizem que essa é a pergunta-chave da hermenêutica. Entende tu que lês? Em toda a Bíblia, querido, essa é a pergunta-chave da hermenêutica. Sabe por quê? Aleluia, nós vamos deixar isso quieto. Aí, meu irmão, aí o que o eunuco diz? Como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Querido, essa passagem é muito linda, meu irmão. Eu sinto até a presença do Espírito Santo de Deus ao falar isso. Aleluia, glória a Deus. Vou abrir uma vírgula. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Oh glórias. O que Filipe faz? Ele sobe na carroça e começa. Aí o eunuco, a estratégia de Filipe foi essa: perguntar, meu irmão. Tá vendo alguém com uma Bíblia na mão? Tu vê que o cara não é crente? Tá lendo aquilo? Meu irmão, tu entende o que tu lê aí? Rapaz, eu não estou entendendo nada. Aí uma pessoa falou assim para mim, eu dei uma Bíblia para essa pessoa. Aí eu disse assim: por que é que tu não lê a Bíblia? Aí ela falou: mas não adianta eu ler se eu não entendo. Aí eu já ganhei. Então esse trabalho é meu. Eu vou ler e explicar, porque uma hora Deus vai tocar no coração e fazer a obra em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. Entendes tu que lê? Não, se não tem ninguém para me explicar, como é que eu vou entender? Aí o Filipe sobe e ele começa a perguntar. A leitura era lá em Isaías 53. De quem é que Isaías, que o profeta está falando? Aí Filipe ali, com toda a sabedoria do Espírito Santo, começa a dizer: não, era de Jesus que morreu para nos salvar, querido, naquele mesmo momento. Desceram lá no córrego, já jogou o eunuco dentro d'água, já deu um banho nele ali, saiu. Final da história, querido. Quantas almas esse homem não ganhou lá no seu lugar, meu irmão?
Missionário que Jesus procura também tem que ter ouvido sensível para ouvir a palavra do Espírito Santo, meu irmão. Aleluias. Nós temos que ter os ouvidos sensíveis para nós ouvirmos aquela palavra suave, aquela voz suave do Espírito Santo de Deus. O coração sensível. Aleluias. Às vezes, querido, o Espírito de Deus está dizendo: olha, está vendo aquela pessoa ali, vai lá e fala que eu a amo. Só que às vezes a gente não está atento. Nós não estamos atentos. O missionário que Jesus procura é esse também, querido. O missionário que tenha ouvido sensível para ouvir a sua voz. Aleluia. O missionário que tem amor pelas almas. O missionário cheio do poder. Aleluias. Glória a Deus. Então, queridos, para nós encerrarmos a nossa ministração de hoje, João capítulo 20 e versículo 21, que Jesus, vou só achar aqui rapidinho, não vou demorar, irmãos. Jesus, ele chega diante dos discípulos. Todo mundo está ali com medo de morrer por causa da perseguição. Todo mundo está com medo de morrer naquele tempo por causa da perseguição que era ferrenha, querido. Porque ali alvoroçou tudo. Ah, o homem ressuscitou. Não, mentira. Roubaram o corpo dele. Não, esses daí estão introduzindo mentira no meio do povo, tal. Aí Jesus, ele chega lá em João capítulo 20, versículo 21. Aí ele dá uma palavra ou uma ordem. E ao mesmo tempo, quem pode ler para nós? Aleluia, querido. Essa paz que Jesus, ele diz: a paz esteja convosco. É aquela paz que excede todo entendimento. Em meio à guerra, você está em paz. Em meio à luta, perseguição, você está em paz. Você pode ver que a partir daí os discípulos eles tomam coragem. Então, meu irmão, que a paz que excede todo entendimento esteja conosco durante essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos dê um coração missionário em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus nos dê um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Aleluias. E que você seja o missionário que Jesus procura, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu encerro a minha fala em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa tarde, que Ele é digno. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. As palmas.